sobre a questão que se fala de eleições e tudo mais. Eu votei contra o cargo, né, de chefe de gabinete, votei e votaria de novo, acredito que ainda tem um problema do MP, a gente vai ter que votar de novo, vou votar contra novamente, porque quando eu concorri na eleição, como eu disse, eu sabia exatamente quantos cargos nós teríamos. Então, por esse movimento, né, e não participei de nenhuma reunião que falasse sobre cargos, sobre qualquer outra coisa da Câmara de Vereadores, sobre acordos e tudo mais, e eu quero deixar claro isso, né, porque cada vez que se levanta o assunto, então a gente tem que falar exatamente o que a gente pensa. É o meu tempo, vereadora Rose, é o meu tempo. Eu estou falando, vereadora Rose, é o meu tempo. Eu acho que as coisas têm que serem colocadas os pingos nos is, né? Então, tipo, é o meu tempo de fala. Hoje eu estou sendo oportunizada a falar. Semana passada, 2 sessões foram interrompidas. Então, né, no mínimo, é o que a gente pode fazer, né? Se a gente não pode controlar a questão das UPAs, do funcionamento, se a gente não pode controlar a questão do município de não fazer as obras, do Canaliza Caxias, pelo menos falar, eu acho que a gente pode aqui, né? É o que eu estou pensando que se possa fazer ainda. Então, votei contra o cargo de chefe de gabinete, votei contra a verba de representação, entendo que os outros vereadores, por entenderem importante, votaram sim, eu votei não estou utilizando, não vou utilizar, deixar isso bem claro para as pessoas e deixar bem claro sobre a questão das obras, que não passou por consulta nenhuma de vereadores. Então, por essa vereadora não passou a questão da consulta, né, são 3.100.000 reais lá, e o pessoal está cobrando, e o pessoal cobra nas ruas todos os dias. Não sei se cobram todos os vereadores, mas eu que estou na rua todos os dias, eu sou cobrada. Agora tem inúmeras mensagens para ser respondida. A minha assessoria estava preocupada de que maneira que eu tinha me posicionado na reunião, então não teve essa reunião, e eu quero falar e não sugerir nada também como vereadora. Agora eu gostaria de falar sobre o Canaliza Caxias, que é mais uma obra que foi anunciada pelo governo municipal. Desculpa, vereador Cláudio, seu a parte 30 segundos. Obrigado pela gentileza, não vou nem usar os 30 segundos. Eu vou só falar que eu sou contrário a gente investir nesse prédio aqui, vereadora Daiane, porque eu acho muito ruim a Câmara ser no meio do Parque dos Macaquinhos, que é uma matrícula só. Eu faria um outro prédio se fosse o vereador Wagner Petrini como anexo, só isso. Obrigado pela sua contribuição. Como a gente é democrático, né? A gente fala exatamente, mas não foi consultado, e eu quero, né, reiterar isso. O Canaliza Caxias, né, é uma preocupação que eu tenho, porque diversas das obras que estão ali selecionadas, a gente participou de toda a discussão, pedindo realmente para ser colocado nesse pacote de obras, que foi lançado em 10 de abril de 2025. 10 de abril de 2025 foi lançado o Canaliza Caxias. E no lançamento lá no Velho Fogo de Chão, eu estive presente sim, porque tinham obras importantes ali mencionadas, porém, desde lá vem se arrastando uma situação muito difícil de a gente explicar nos nossos bairros, onde o pessoal solicita essa questão das obras. Então, em setembro veio para votação nessa Câmara, em outubro a gente teve a sanção da lei, né? Dia 4 de outubro de 2025, e em março de 26, sempre com muita demora, né? Lançado lá em abril, o projeto veio só em setembro, a sanção aconteceu em outubro, em março de 26, eles fazem, então, a questão da divulgação do primeiro lote. E, para surpresa de 0 pessoas, estamos aí sem nada acontecer. Só que, né, que nem eu falei hoje no início da manhã, quando me falaram sobre o Canaliza Caxias, que o prefeito, nós, enfim, temos que dobrar o joelhinho, né, e agradecer a Deus porque não deu aquelas chuvas agora no mês de abril e maio. Porque senão nós estávamos fritos,
né, na cidade de Caxias do Sul, porque as obras são para resolver o problema de canalização e o problema que aconteceu diversas vezes nas enchentes e no volume das chuvas em Caxias do Sul. E ele realmente nos preocupa porque nada aconteceu. Então, todas as ruas, mesmo que estivessem no primeiro pacote, uma parte, elas não aconteceram. E isso nos preocupa por quê? Porque essas obras lançadas no primeiro pacote são as obras ainda que já têm projeto. Imagina a canalização do Tega, que é de 5 milhões e que não tem projeto. Me preocupa, não vai sair. E, infelizmente, é isso que a gente tem que responder para as pessoas ali fora, e é uma preocupação desta vereadora, mas também das comunidades que a gente representa. Seu a parte, vereador Wes. Obrigado, vereadora Daiane. Eu passei rapidamente a presidência ao vereador Lucas para me manifestar, primeiro lhe parabenizar por trazer esse assunto. Me preocupa muito. Junto com o prefeito Adiló, a gente fomos os idealizadores do Canaliza Caxias justamente para resolver o problema histórico de alagamentos da cidade. O grande problema sempre é dinheiro, vereadora Daiane. Tem dinheiro. Não é fundo perdido, não é empréstimo, é dinheiro nosso, da cidade, que a cidade pagou nas suas contas de água. O primeiro pacote não tinha os projetos, fizemos os projetos e entregamos. Demorou 1 ano para fazer as licitações. Prefeito Adiló, aqui. Por gentileza, o senhor está muito mal acompanhado. Falei com o prefeito hoje de manhã e faço um pedido ao senhor, prefeito. Na linha do vereador Libardi. Começa a demitir gente. Prefeito Adiló, eu sou da base, fui seu secretário. Mas não dá para admitir o senhor estar rodeado de algumas pessoas incompetentes. É melhor ficar sozinho. Se é para estar desse jeito, é melhor ficar sozinho, prefeito Adiló. Começa a demitir gente, prefeito. Eu sei de toda a sua boa vontade, do seu trabalho e de tentar resolver, porque o senhor foi secretário de obras, começa a demitir gente. Fique sozinho, que é melhor. Obrigado, vereadora Daiane. Obrigado, vereador João Wes. Como diz meu pai, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Tem esse ditado popular, né? Meu pai utiliza muitas vezes, inclusive na nossa criação, né? E o que nos preocupa, uma declaração de líder da bancada do PL. Continua em declaração de líder a vereadora Daiane Melo, do PL. No final, a senhora tem mais um minutinho, vereadora. Vereadora, se possível. Seu a parte, vereador Lucas. Vereadora Daiane, é completamente inadmissível. Primeiro, eu quero me solidarizar e dizer para a senhora, a gente pode ter todas as divergências, mas eu não derrubo quórum, fico aqui, então só para lhe dizer, a senhora pode ter todas as críticas a meu respeito, mas nesse sentido não se aplica, eu sempre fico, inclusive quando se trata de temas que são caros para mim, críticos. Assunto 1. 2. Sobre a questão da gestão municipal, eu não sei para onde nós vamos, vereadora Daiane Melo. Eu ouvi aqui durante muito tempo que ia ter as pedras do Samai. A senhora lembra desse? Vai ter as pedras do Samai para pavimentar. As pedras do Samai. E aí agora, hoje, a gente abre o jornal, o principal jornal citadino, dando a informação que deu errado isso. Eu tive com o prefeito Adiló e eu quero corroborar o que o vereador João Wes tem que demitir. Tem a informação de que virá para essa casa, e conclua aqui, vereadora Daiane, nós que somos da oposição. Vem para essa casa um pedido de empréstimo, uma autorização de empréstimo. A minha preocupação é essa, nós vamos liberar empréstimo e não vai ter projeto? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Exatamente isso, né? A gente está aqui no jornal do nosso... Do município, o Jornal do Pioneiro, hoje, questionamento sobre edital, travam largada do Canaliza Caxias. Mas, gente, faz mais de 1 ano que ele foi lançado. Será que não tem gente competente para verificar a questão da licitação, para verificar que ela teria que ser em blocos ou não, ou para bater no peito e dizer assim, é assim que vai acontecer? Será que não tem isso? Eu fico me perguntando, porque a Caetano Melo Filho não é de hoje o problema. O problema lá, agora qualquer chuvinha alaga lá na frente do Instituto Técnico Federal. E daí, né? E tem promessa de chuva forte por aí. E como é que a gente fica? A canalização do Tega, Matioda, lá o pessoal do São José, o pessoal de Santa Catarina... Nova Esperança, Pedro Girardi, que, né, aconteceu as desafetações das áreas, são preocupações que a gente tem. Porque para lançar, são uns leão.
para lançar milhares de pessoas em cima do palco, um quase derrubando o outro, porque todos têm que aparecer na foto, o marketing é muito bom, e tendel, assim como aconteceu na PPP da educação, mas na prática nada. Na prática a entrega não acontece. Nós estamos desgastando o tema Canaliza Caxias. Daqui a pouco, né? A gente não sabe mais nem do que está falando. Porque a gente lança, daí tem projeto. E digo de novo, se essa licitação que tem projeto já não vai acontecer agora, que foi suspensa pelo Ministério, pelo MP, imagine o restante das obras aí. E foram 200 milhões, e foram anúncio, e foram bailão, e foram salsichão com pão, e foram depois mais anúncio, e depois vão na UAB anunciar os bairros, e assim por diante. E a sanção lá com muitas fotos, muitos flashes, assim como a PPP, só que não acontece na prática. E o Canaliza, a gente fala num termo técnico, Canaliza Caxias, é para resolver o problema do alagamento dos bairros. A PPP da educação é para resolver o problema de vaga de educação infantil. Mas isso não acontece na prática, não tem a entrega. Eu falei para o prefeito pessoalmente, né, alguns vereadores participaram da reunião que a gente teve na segunda passada, eu falei pessoalmente para ele, o marketing é bom, mas a entrega não acontece. E infelizmente ele está rodeado de pessoas que batem palmas para ele criticar a oposição, e batem palma para isso, e batem palma para aquilo, mas na prática não resolvem o problema e deixam ele em maus lençóis. É a administração dele. Os secretários foram escolhas dele, são escolhas políticas do prefeito e do vice. As pessoas que são CCs, que muitas vezes ficam aqui na Câmara assistindo a sessão de manhã, a manhã inteira assistindo a sessão, será que não tem serviço para esse CC, gente? Eu fico me perguntando. CC comentando em horário de trabalho, comentando publicação. E tem vários. Eu fiz denúncia, inclusive. Tem uns que ficam aqui assistindo a sessão a manhã inteira, sentadinho. Mas pera lá, se os cortes não podem acontecer na questão dos CCs, não diminui a máquina pública, tem dinheiro para fazer as coisas e não faz. Que inércia é essa? Que inércia é essa desse governo? Hoje estamos, né, todos felizes que vão rescindir com ideias, e daí está um amigo, o prefeito foi lá e disse que ao invés de estar criticando e fazendo discurso, ele estava resolvendo o problema. Mas quem está escutando a população é a gente. Quem teve que vir milhões de vezes para falar que as pessoas estavam sem receber os salários foram os vereadores. Quem falou da falta de medicamento foi os vereadores. A fiscalização das UPAs não viu isso. A fiscalização da Secretaria da Saúde não verificou isso. Inclusive vieram e disseram que não sabiam. Então, isso é grave para um governo municipal que está no seu segundo mandato, como eu falei para o prefeito na última segunda-feira. Tinha algumas escolhas no primeiro mandato de governo dele que eu não concordava, que falei diversas vezes e tudo mais. E no segundo mandato parece que ficou pior, porque as pessoas não conseguem fazer o básico de uma licitação bem feita e que resolva o problema das pessoas. Esse que é o problema. Não conseguem fazer o básico. E daí aplaudir o prefeito, acham que estão fazendo grande coisa. Meu pai já diz muitas vezes, né? Cuidado com quem te aplaude demais. Puxa saco, a gente não precisa. A gente precisa de pessoas que realmente resolvam as questões que a gente tem. E a gente tem muitas questões na Prefeitura de Caxias do Sul para serem resolvidas. O prefeito, até na reunião, levantou várias situações positivas do governo, e eu até sugeri que a base faça a defesa dessas coisas tantas positivas, mas elas ficam ilhadas com tanta coisa ruim acontecendo. Porque falamos de Canaliza Caxias, falamos da pavimentação de 100 ruas com as pedras que vai sair do Canaliza Caxias. Mas não saiu nem a primeira, não saiu nem a primeira obra, nem a licitação para começar. Vila Lobos lá, a Rua dos Brilhantes, pena, que não... Já passou até o prazo na placa da obra, porque não foi entregue.
Então, são diversos problemas, né, que a gente tem em Caxias e que precisam ser resolvidos. Eu queria trazer ainda a questão do transporte porta a porta, né, que é para a questão da deficiência, e está muito ineficiente na nossa cidade ainda. Por mais que ele aconteça, a gente tem muitas pessoas que estão nos reclamando no gabinete a falta de atendimento no transporte porta a porta, e a gente vai trazer com calma isso, inclusive o que não está de acordo com o contrato ali da questão da Visate, mas eu queria enfatizar esse tema do Canaliza Caxias, da PPP da Educação, que são situações do dia a dia das pessoas e que precisa ser resolvido, porque logo mais, né, a previsão é que tenham chuvas por aí, e como vão estar os nossos bairros? Se o Canaliza Caxias ia resolver 90% dos alagamentos em Caxias do Sul, então vai alagar os 90% dos lugares que alagam ainda, os 100%, e não vamos ter a solução. Infelizmente, né, o prefeito tem que tomar algumas atitudes perante ao seu governo, né, e dando respostas para a comunidade. E essas respostas a gente espera, porque são obras que são anunciadas há muito tempo, né, anunciadas, como eu disse, com marketing muito bom, mas a entrega realmente para as pessoas não acontece. Assim como não aconteceu das casas da Vila Sapo, e também a justificativa do governo, que eu me recordei, né? Eu falei sobre a questão do San Genaro, que as obras estão interrompidas lá. O prefeito disse, esse é um problema do governo federal, essa obra é do governo federal. Mas na hora de anunciar, o secretário veio aqui, né? Faceiro da vida, anunciando os sorteados das casas do San Genaro. Então, são situações que, para mim, que são positivas, a gente fala. As negativas, a gente não fala. Então, eu acho que as negativas são dos outros. Então, a gente tem que ter uma preocupação aí, e eu ressalto a problemática do Canaliza Caxias, e a gente espera que realmente logo vá para a licitação, que seja em bloco, dessa parte que já tem os projetos, e que enquanto estamos falando das outras questões, que sejam realizados os projetos do restante, porque senão vamos falar disso na próxima legislatura, provavelmente. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane.